É economista, atual diretor-geral da espanhola ESAD, uma das escolas de negócios mais prestigiadas da Europa. Foi diretor da Nova SBE e lança hoje o livro Ambição, Preparar Portugal para a geração mais bem preparada. Este é um trava-línguas que reflete sobre a imigração de jovens portugueses qualificados e também na incapacidade de o país tirar partido do talento que sabe criar. Bem-vindo, Daniel Traça. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. No livro fala de um paradoxo vivido nos últimos 20 anos. Por um lado, o país apostou na educação, as qualificações dos jovens portugueses deram um salto considerável. Por outro, não conseguiu tirar partido nem reter esses jovens. Não conseguiu retirar partido desses jovens nem retê-los. Sente que esse é um dos maiores problemas do país neste momento? Não conseguir transformar esse talento em riqueza ou prosperidade? Olá, boa tarde. Para já um agradecimento enorme pela oportunidade para estar aqui. A falar de um tema que para mim obviamente é fundamental. Tenho dedicado muito da minha vida, quase toda a minha vida ao talento e, portanto, encontrar as condições para eles, nomeadamente em Portugal, terem capaz de querer cá ficar e querer contribuir é um ponto muito importante para mim. Indo direto à sua pergunta, eu diria que Portugal de facto conseguiu um enorme progresso na capacidade de criar talento, e tinha talento de boa qualidade, bem preparado, aliás, vê-se pela forma como quando chegam fora têm sucesso, mas a capacidade de os reter é também a incapacidade de os reter, é também a incapacidade da economia portuguesa de os absorver e de transformar esse talento em muitas coisas, em produtividade, em salários, em empregos qualificados. E portanto, esse paradoxo que referiu há pouco, e podemos falar um bocadinho sobre isso, é mais do que um paradoxo. Eu até diria que são 5 paradoxos. Que normalmente o que esperamos é que uma economia que gera tanto talento se comporte de forma diferente. Em Portugal temos muito talento, pouca produtividade, poucos salários. A criação de emprego foi sobretudo em áreas que precisam de pouco talento e em serviços pouco qualificados. Temos as empresas cada vez com mais talento ao seu dispor, mas quando se olha para rankings de inovação, de investimento, de qualidade da gestão, de dimensão, estamos muito mal relativamente a outros países da Europa. E até o próprio Estado, que cada vez tem mais pessoas qualificadas, quando se vê como é que o Estado português se compara com outros Estados a nível da União Europeia, temos estado a perder lugares. Portanto, é de facto uma questão generalizada de que muitas pessoas muito bem qualificadas, sim, mas muita incapacidade depois, quando chegam ao local de trabalho, de se ir a partir delas para se fazer um país mais moderno e mais produtivo. E porquê é que a nossa economia não consegue, de facto, criar oportunidades para esta geração? O tema não é fácil. Eu acho que eu andei... Quer dizer, o livro é um bocadinho essa investigação. Uhum. Sendo que não é um livro... Não queremos fazer spoilers. Não, mas aliás, quer dizer, eu acho que a questão dos spoilers é pouco importante. Aqui o que é importante é falar sobre os temas. Portanto, eu andei à procura dos temas. O livro tem muitos dados e tem muita análise, mas eu focaria em 2 ou 3 questões fundamentais. Aliás, o título do livro... O tal capta, que tem muitos P's? Não, o título superior, que é uma palavra, que é ambição. Ok. O título do livro é Ambição, depois é que vem o subtítulo. E eu acho que nós temos tido, no geral, uma enorme falta de ambição. Uma falta de ambição que se vive, por exemplo, no entorno das empresas. Eu acho que há muitas empresas a fazerem trabalho espetacular, mas como olhamos para outros países, são menos potentes e menos rápidas que os de outros países. Portanto, obviamente que há exemplos excelentes, mas é preciso que sejam mais exemplos e que o façam com mais força. E estamos a falar em termos de investir, de internacionalizar, em termos de melhorar a qualidade da gestão, melhorar o ambiente de gestão para dar mais espaço à inovação. Portanto, algumas empresas são muito ambiciosas e outras empresas, a maioria não são ambiciosas. Não são. Mas deixa-me ir desconstruindo. Claro. Já, se me permite só fazer um ponto. Eu acho que também essa falta de ambição vive-se no Estado, só para fechar o tema, vive-se no Estado também, que é o Estado cada vez tem mais gente qualificada e não está melhor, e vive-se nas empresas e no Estado, que é o país no seu geral, não consegue conceber uma estratégia para si próprio capaz de fazer essa transformação. Portanto, são estas 3 dimensões, podemos ir a uma, mas eu queria só fechar isto, que estas 3 dimensões, as empresas, com o talento, mais ambição, o Estado, com o talento que emprega, mais capacidade para funcionar melhor e para melhorar a sua performance, e as empresas e o Estado juntas, criar um projeto para o país que seja ambicioso e em cada um faça a sua parte, mas que em conjunto cheguemos mais longe. Mas deixa-me falar dos salários baixos, porque essa é uma das principais causas para a fuga de cérebros. Absolutamente.
E o problema está a montante dos salários, está no facto do país não conseguir crescer ou ter um crescimento muito anémico. Naquilo que nós chamamos a produtividade. Portanto, as empresas portuguesas não são suficientemente produtivas. As empresas portuguesas não são suficientemente produtivas. E é aí que reside o problema inicial. Aí reside o problema inicial. Agora vai-me perguntar porquê é que as empresas portuguesas não são suficientemente produtivas. Eu para já ia-lhe perguntar a solução. Pronto, para se tornar produtivas. Mas portanto, só porquê é que as empresas portuguesas são... E voltamos então ao tema da ambição. E eu acho que, e mais uma vez, e deixa-me pôr muita humildade na minha opinião, porque eu acho que há muitas opiniões diferentes e, portanto, estou longe de querer dizer que tenho aqui a solução mágica. Porque eu acho que é preciso pensar e pelo menos é preciso falar sobre o tema. Mas eu diria que este tema da ambição vem de termos empresas que são muito pequenas, que não se querem colaborar umas com as outras e que não estão disponíveis para sacrificar algum controle em nome de projetos comuns, grandes e mais ambiciosos do ponto de vista do investimento a fazer, do ponto de vista da inovação que querem fazer, do ponto de vista da internacionalização que querem fazer. Mas isso reside, que é o nosso problema geral, ou pelo menos não sendo um problema em si, mas é o nosso panorama geral, que é um país criado de PMEs. PMEs, muito pequenas, escalas, e portanto é preciso mais empresas escala. Familiares. Mais escala, mais profissionalização da gestão, mais ambição. Mais uma vez, há muitos casos fantásticos. Mas também há os lá fora e é preciso que haja mais em Portugal do que lá fora para conseguirmos recuperar o tempo perdido. Mas eu, para além desta questão da escala e desta questão da ambição da escala, também há uma dimensão da ambição que é cultural. Nós somos, e eu tenho no livro os dados, em 2 indicadores sobre questões culturais de um estudo que é feito na Holanda, em termos de orientação para o longo prazo, somos um dos 2 países com a menor orientação para o longo prazo e com a maior inversão em certeza. E estamos muito altos no ponto de vista da distância entre quem gera e as suas pessoas. E, portanto, tudo isto gera, para além da questão da escala, gera um ambiente em que também, para muitos, mais uma vez, não são todos, e há muitos contra-exemplos que mostram que se pode mudar, para muito enquadramento empresarial, esta ideia de que não quer correr riscos, não quer fazer estas estratégias de longo prazo e estou numa gestão mais corrente. E, portanto, sem estas estratégias de longo prazo, sem esta ambição de correr riscos, é difícil fazer-se o salto para a tal produtividade. E, portanto, estas 2 dimensões, a escala e a dimensão cultural, são 2 questões que, a meu ver, estão no âmago e aquilo que sai dos dados que eu recolhi. A solução passaria por fundir empresas, haver mais... Muito mais escala, fusão, colaborar, projetos em comum de internacionalização, dar mais espaço a estes fundos, aos fundos para comprar empresas e fundi-las, por um lado, e do lado cultural, eu acho que é obviamente um lado muito difícil, a solução virá sempre de uma transição geracional mais acelerada. Eu acho que o que se vê hoje, por exemplo, é muitas das empresas que passam o controle para a geração mais nova, às vezes até se salta uma geração, a darem saltos grandes, a começarem a querer conquistar o mundo, a ter jovens que já estiveram no estrangeiro, conhecem o mundo e têm esta capacidade de levar as empresas para fora. E, portanto, esta dimensão cultural e a dimensão da escala juntas, do ponto de vista do mercado das empresas, é fundamental. Obviamente, com políticas públicas que o ajudem também, mas eu acho que estas 2 dimensões são fundamentais. A terceira geração arrisca mais, normalmente. Arrisca mais porque tem mais mundo e teve programas de Erasmus e conheceram o mundo e viajaram e, portanto, tem outra visão que a minha geração não tem. No livro fala que o Estado não se reformou. Isto tem também implicações no crescimento económico? Tem todas as implicações no crescimento económico. Eu acho que nós muitas vezes debatemos de uma forma quase ideológica o papel do Estado. Há os que são liberais que acham que o Estado tem que ser menor e há os que são mais à esquerda, mais socialistas, acham que o Estado tem que ser maior. E eu acho que o Estado tem que ser melhor. Eu acho que a conversa devia ser como é que o Estado é melhor. E o Estado, de facto, em Portugal, uma das coisas que é interessante é que cada vez tem mais gente qualificada a trabalhar, mas quando vemos, e o livro tem muito disto, tem muitos dados, e sobretudo dados que comparam, não é Portugal comparado com o seu passado, é Portugal comparado com o seu passado, com os outros países comparados com o seu passado, porque é assim que temos que fazer. Nós, de facto, temos cada vez mais gente, mais pessoas qualificadas no Estado, mas olhamos para os indicadores de governance, por exemplo, do Banco Mundial e outros indicadores da qualidade do Estado, e estamos a perder posições competitivas. A propósito, até recorda no prólogo como a integração na então CE acabou por abrir portas a Portugal e ao Estado português. Os fundos estruturais que na altura, até vou citar aqui, inundavam a sociedade portuguesa como uma mesada de pais abastados. Ora, já passaram décadas desde que entramos na CE.
E nos últimos anos até ficou para a memória futura uma frase de António Costa que foi mais ou menos assim: se perguntou se já podia ir ao banco buscar o cheque do PRR. Nós continuamos muito dependentes da ajuda europeia sem uma aposta efetiva em reformas estruturais. Sempre à espera dessa mesada. Eu acho que o problema não é só estarmos dependentes e recebermos, porque obviamente mais fundos são bons, é o mindset, peço desculpa do anglicismo, o mindset de quem acha que em vez de preocupar-se em como é que eu transformo esses fundos em transformação da nossa sociedade, se preocupa em como é que eu me asseguro, quer dizer, toda a conversa do PRR, como é que eu executo, como é que eu gasto. Não é como é que eu asseguro que eu gasto para ter resultados a mais longo prazo. E deixe-me dizer relativamente à questão do Estado, porque me perguntou, porque se olharmos para o PRR, o que temos é um enorme gasto de fundos na formação de quem está no Estado, mas nós já melhorámos incrivelmente as formações de quem está no Estado e os resultados vêm-se pouco. E eu acho que é muito importante perceber que hoje é muito mais importante reformar a forma como o Estado funciona. Eu estive a gerir uma universidade no ambiente do Estado. Criar mais meritocracia dentro do Estado. Criar mais foco nos resultados. Então, o gestor público, que resultados é que está a ter? E se os resultados estão bem, então dar-lhe mais liberdade e não estar sempre a controlar aquilo que cada um faz. E, portanto, mudar os regimes das fundações, dos institutos públicos, das empresas públicas? O regime de como é que se avaliam os funcionários, como é que avaliam as chefias públicas, ou a quantidade de processos que é preciso fazer. Por exemplo, se eu quero contratar alguém, se eu quero dar um prémio a alguém porque está a ser muito produtivo, ter a discricionalidade para poder dar esse prémio para recompensar o mérito. E, portanto, mudar este enquadramento em que o Estado é mais cumprir regras para assegurar que eu não tenho nenhum problema legal, para um enquadramento em que é muito mais eu fazer as boas decisões, assumir os resultados e, se tiver bons resultados, receber, ser premiado, ser recompensado, e se tiver maus resultados, ter que mudar a minha lógica. E, portanto, se eu estava há pouco a falar de que o trabalho do lado dos privados é toda a parte da escala e da atenção cultural, o trabalho do lado do Estado é muito mais foco nos resultados, e que quem gera no Estado, e são pessoas fantásticas, e uma pessoa conversa com eles e eles dizem: eu adorava poder fazer isto, mas não posso porque o risco é enorme, porque se há uma auditoria, se há alguma coisa, então eu não cumpria 0,45 daquele decreto-lei, tive excelentes resultados, mas como não cumpria 0,45 daquele decreto-lei ou daquela regra, pronto, já tinha aqui um risco. E, portanto, é esta lógica do Estado funcionar mais focado em resultados e ser mais meritocrático e atrair boas pessoas e pagar bem a estas boas pessoas, que eu acho que temos que nos focar. É este melhor Estado e não do debate da dimensão. Está desde setembro à frente da Escola Superior de Administração e Direção de Empresas, em Espanha, que é considerada uma das melhores escolas de negócios da Europa. A realidade é muito diferente. O que é que o nosso vizinho espanhol faz melhor do que nós? É uma pergunta interessante. Eu tenho pouco tempo para avaliar. Eu diria que até porque... Mas já esteve noutros países, já foi professor noutros países. Sim, eu tenho. Quer dizer, eu acho que, mas olhando aqui para o meu contacto recente com Espanha, aliás, vou-lhe falar um bocadinho da minha experiência nacional. Eu acho que o contacto com Espanha é que o Estado também não funciona bem, mas que há mais ambição. E, portanto, a questão da escala e da ambição é diferente. Eu tive uma experiência de 4 anos em que estive em Singapura, e digo que é um país de enorme sucesso do ponto de vista económico, e digo o Estado funcionar bem e atrair as melhores pessoas para o Estado. Portanto, diferentes países têm diferentes dimensões. E agora, eu no livro reflito muito sobre a experiência da Irlanda e de Singapura, que são experiências interessantes, onde foco numa terceira dimensão, que não é só as empresas mais ambiciosas, não é só o Estado mais ambicioso, é o país mais ambicioso, que é a capacidade do Estado e das empresas trabalharem em conjuntos, definirem estratégias para o país, em que cada um cumpre as suas partes, e de assegurar-se que estas estratégias vão para além de um ciclo eleitoral, e que são estratégias em que há um grande consenso nacional de como é que as coisas devem fazer, e depois, obviamente, accountability perante os resultados. E é possível adotar essas estratégias em pouco tempo, ou vamos ter de esperar outra década? Eu acho que é possível adotar essas estratégias. Primeiro, eu acho que temos que falar sobre o tema, e depois também que os eleitores e quem elege comece a exigir dos seus representantes políticos que têm que estar, em alguns temas, têm que falar em conjunto. É impossível, num país da dimensão de Portugal, não haver alguns temas em que há um consenso muito alargado que assegura que a mudança de tecido político não vai alterar certos parâmetros do desenvolvimento do país. Se olhamos para um país como a Irlanda, que é um país interessante, toda a estratégia de desenvolvimento da Irlanda vive-se desde os anos 60, e claro que vai-se mudando, vai-se ajustando, mas o conceito fundamental continua a lá estar, e os partidos mudam e não há sacrifícios dessa estratégia. E, portanto, Portugal precisa de facto não só de mais ambição nas empresas,
não só de mais ambição como Fundação do Estado, mas sobretudo de mais ambição toda e de uma capacidade de estarmos juntos a desenhar essas estratégias. E no livro tenho algumas sugestões, quer da Irlanda, quer da Singapura, como é que se desenham essas estratégias. Deixe-me só fazer aqui uma pergunta, olhando, por exemplo, para o IRS jovem. Se acha que, sobretudo a anterior formulação, podia ajudar a reter essa geração mais qualificada, ou não é pela carga fiscal que os jovens abandonam o país? Obviamente que o IRS jovem, eu também vou reconhecer que tenho estado, como estou a recomeçar agora um projeto novo, os últimos meses têm sido um bocadinho, os últimos 2-3 meses, tenho estado um bocadinho fora desta discussão em Portugal, que também acho que é uma discussão que acaba a ser hiperconjuntural e se calhar menos relevante que se fosse uma discussão mais de longo prazo. Mais alargada. Mas voltando aqui ao tema, eu diria que o IRS jovem, obviamente, é melhor fazer alguma coisa para reter os jovens que não fazer nada. É melhor dar esse sinal do que não dar sinal nenhum. Mas também não podemos esperar que vão ser estas medidas que vão alterar fundamentalmente a questão. O problema está numa economia que, volto a dizer, apesar de todo o investimento... Eu fiz um estudo que vi, em média, se eu olhasse para a média da capacidade de transformar talento em crescimento económico, okay? Onde é que nós estávamos? E Portugal está no segundo nível mais baixo, na OCDE, a seguir ao México, com a menor capacidade de transformar o talento que conseguiu criar em produtividade. E isto exige, pelo menos, que nos sentemos e que percebamos que ou há um plano geral da sociedade portuguesa para transformar isto, ou então, pode não haver, mas a alternativa é continuar a deterioração. Daniel Traça, estamos mesmo no limite do nosso tempo, mas só numa frase, e tendo em conta que o livro é apresentado agora ao final da tarde, porquê é que escolheu Paulo Portas para o apresentar? Porque para além de ser alguém que eu tenho um respeito enorme pela capacidade de entender as grandes questões e, sobretudo, de ver o mundo. Eu acho que o Paulo, que nos ajuda muito, o Paulo Portas, é a capacidade de ver o país de fora para dentro, que eu acho que nós precisamos. Daria um bom candidato presidencial? Não. Não respondo a essa questão. Mas se me permite fazer este ponto, que é, eu acho que nós temos que... Às vezes nós dizemos assim, o país mudou muito. Mudámos isto, está bem. Mas os outros mudaram muito mais e muito mais depressa. E, portanto, o facto de nós mudarmos, estamos a ficar para trás. E é com esta deixa que terminamos o Direto ao Assunto. Também várias reflexões, não só sobre Portugal ficar para trás, como é que pode ir para a frente com essa ambição. É este o livro, Ambição, Preparar Portugal para a Geração Mais Bem Preparada de Sempre. Um livro de Daniel Traça, economista. Muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. Um enorme gosto. Obrigado.